Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Não sei a que horas você está vendo esse vídeo, mas eu sou sua professora de redação do Emancipa e hoje a gente vai ter mais uma aula. Hoje é a nossa quarta aula. Na verdade, nossa aula já foi, eu tô regravando para quem não conseguiu estar na nossa sala virtual do Hangouts. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar da fórmula do desenvolvimento. A gente estudou. Deixa eu vir aqui, antes de tudo vamos conversar. Nós começamos estudando a introdução, aprendemos os 3 passos de como fazer uma introdução da redação, ou seja, passo 1, contextualização, passo 2, entrar no tema e passo 3, fazer a tese com apresentando os 2 problemas que serão tratados no desenvolvimento. Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas assim, serão muitas aulas sobre desenvolvimento, então se você ainda não entendeu e não sabe direito como fazer uma introdução, volta lá nas nossas aulas e dá uma estudadinha, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. E é isso, gente. Corrigindo algumas redações, eu vi que algumas pessoas ainda não estão conseguindo, no último período da introdução, colocar os 2 problemas que vai ser tratado no desenvolvimento. Você precisa disso para poder avançar, para poder ir para o desenvolvimento, porque é lá que a gente trabalha os 2 problemas citados na tese. O desenvolvimento é isso. Então, qualquer dúvida, não hesite em me chamar no WhatsApp. Se você quiser, eu te explico. Olha, é isso, isso, isso e isso. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o desenvolvimento? Ele é a defesa do ponto de vista, ou seja, é a parte mais importante do seu texto, é onde vai ter o conteúdo que você realmente vai falar, o que você realmente vai defender, não vai estar na introdução, porque a introdução é meio que uma historinha que você conta como a porta da sua casa, né, que não tinha falado. E no desenvolvimento, ele é assim a parte mais importante do seu texto, porque é ali que vai ter o conteúdo, ou seja, é ali que você vai tratar a sua ideia principal. Qual que é a sua ideia principal? Os 2 problemas citados na tese. Por isso que é muito importante você primeiro saber fazer a introdução, para depois pular para o desenvolvimento. Então hoje, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma fórmula para vocês. Eu falo que fórmula faz as coisas ficarem um pouco mais claras e fazem mesmo. Por quê? Quando a gente estiver lá na hora da prova, você já vai ter estudado muito, você vai estar cansado. Então, por que a gente vai usar uma fórmula para fazer a redação? Porque através de fórmula as coisas ficam um pouco mais fáceis. Você vai saber que na sua introdução você precisa seguir 3 passos. Você vai contextualizar, depois vai entrar no tema e colocar sua tese apresentando os 2 problemas. A partir desses 2 problemas é que você vai para o desenvolvimento. É onde você vai, no primeiro parágrafo, tratar sobre o primeiro problema que você citou e no segundo parágrafo tratar sobre o segundo problema que você citou lá na introdução. Então, qual que é essa fórmula? A fórmula é do desenvolvimento. Primeiro, tópico frasal, que é uma afirmação. A primeira coisa que você vai fazer no seu parágrafo de desenvolvimento, no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, é afirmar o problema que você vai argumentar. Passo 2, repertório. Depois de você afirmar o problema que você vai argumentar, vamos supor que eu falei que eu vou dar alguns exemplos aqui embaixo para você, mas vamos supor que você está falando de machismo na sociedade. Primeiro você vai afirmar que o machismo existe, vai colocar um ponto final e através de uma conjunção, calcular uma conjunção, você vai colocar o seu repertório. Você vai citar um filósofo, um filme, uma série, vai fazer uma comparação com outro país, colocar um dado estatístico, uma situação real que apareceu lá naquele jornal famoso, vai colocar um autor, você vai colocar algo que sustente o seu argumento e mostre que o que você vai afirmar, que o que você vai tratar ali, não está só na sua cabeça, que existem outras coisas que dialogam com isso e que mostram que é verdade o seu argumento. Terceiro, depois de você usar o seu repertório, você vai para a autoria. É onde você relaciona o seu repertório em prol da sua argumentação.
Por quê? Eu não posso citar um filósofo e deixar ele lá voando no ar, né, gente? Eu preciso mostrar para o corretor que aquela citação tem a ver com o meu pensamento, com o meu ponto de vista crítico. Então, a parte da autoria é onde eu relaciono esse repertório em prol da minha argumentação. Vai ficar muito mais simples quando eu explicar para vocês na prática como é que faz, mas a fórmula é essa. 1. Tópico frasal, afirmação. 2. Coloco meu repertório. E 3. Faço a minha autoria. Vamos agora ao... Como é que fala? Esqueci o nome de gente. Aos exemplos. Isso, Tamires, aos exemplos. Lembra da nossa primeira redação? Foi Orgulho Machadiano, quando a gente aprendeu o que é contextualizar, o que é entrar no tema e o que é a tese, que é apresentar os dois problemas. Eu vou dar um exemplo de uma redação inteira, nota 1000, sobre caminhos para combater a intolerância religiosa, e nessa redação o autor ele usou exatamente os nossos passos em todos os parágrafos. Esse foi o primeiro parágrafo de introdução. E vamos ver o que ele falou lá. Como eu já li, eu vou só passar por cima, porque a introdução e o nosso foco é o desenvolvimento. Primeiro, ele contextualizou, se você quiser dar uma pausa e dar uma lida, ele contextualizou, falando lá sobre o defunto autor de Machado de Assis, no livro Memórias Póstumas, que ele decidiu não ter filho e não transmitir a nenhuma criatura o legado de nossa miséria, colocou um ponto final. Através de uma conjunção, isso na introdução, ele entrou para o tema, ele relacionou, vamos dar uma voltada, ele entrou no tema, relacionando a contextualização com o tema atual que ele está tratando. Talvez hoje ele percebesse acertar a sua decisão, a postura de muitos brasileiros, palavra-chave, frente à intolerância religiosa, outra palavra-chave, é uma das fases mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Depois ele pôs um ponto final e entrou na tese dele. Ele apresentou os dois problemas que ele ia tratar no desenvolvimento. Essa parte é importante. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país. A partir daqui, ele vai apresentar os dois problemas que ele vai tratar no desenvolvimento, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Então, para vocês perceberem a importância dada os 3 passos da introdução, porque quando o corretor estiver lendo a sua redação, ele sabe que no primeiro parágrafo do desenvolvimento, o autor vai tratar da insuficiência de leis, ele vai falar sobre justiça, sobre Estado, como que as leis são insuficientes, e vai falar no segundo parágrafo de introdução da lenta mudança de mentalidade social. E em cada parágrafo ele vai usar a fórmula do desenvolvimento que a gente acabou de ver. Então vamos ver lá. Primeiro parágrafo de desenvolvimento dessa redação. Vamos lá. Lembrando, problema da tese, seja pela insuficiência de leis, primeiro problema, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Se esse é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, a gente sabe que ele vai tratar sobre lei. A primeira coisa que ele faz aqui é utilizar um tópico frasal. Ele faz uma afirmação. Vamos ver qual afirmação que ele fez sobre o primeiro problema. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Fez uma afirmação, tópico frasal. Ponto final, vai para o repertório. Ou seja, ele vai trazer algo do repertório dele que dialogue com a ideia dele. Vamos lá. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Então aqui ele está falando de justiça, que a justiça equilibra a sociedade, certo? Então ele não poderia ter colocado essa ideia de Aristóteles, ter jogado aqui e não ter trabalhado mais com ela. E aí agora que vem a autoria, ou seja, ele vai relacionar o repertório que ele acabou de colocar aqui, a ideia de Aristóteles, com a ideia que ele tem, porque ele não pode deixar isso daqui, só falar isso daqui e ir embora. Ele tem que colocar a autoria dele para mostrar que o repertório é de fora
mas que isso se dialoga com a ideia que ele tem, com a crítica que ele tem, porque é isso que é argumentar. De maneira análoga, ou seja, dessa mesma maneira, conforme esse pensamento do Aristóteles, é possível perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia, rompe esse equilíbrio, né? Haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio da isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. O que ele fez aqui? Ele trouxe a autoria dele junto com o repertório. Então, primeiro ele fez uma afirmação falando que a questão constitucional, ou seja, a questão das leis e tudo mais, e as aplicações destas mesmas são causas desse problema de intolerância religiosa. E aí, no repertório dele, ele colocou um ponto final aqui e colocou o repertório dele. Ele colocou um pensamento de Aristóteles e, por fim, ele relacionou, olha a conjunção de maneira análoga, ele relacionou o repertório dele, colocando a autoria dele, colocando essa ideia, você entendeu? Então, ele segue esses 3 passos, tópico frasal, repertório e autoria. No segundo parágrafo, ele tinha falado sobre seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade na sociedade. Então a gente sabe que aqui ele vai falar sobre mentalidade da sociedade, como que a sociedade funciona e tudo mais. O corretor já sabe disso, então ele vai ler até com mais alegria esse segundo parágrafo de desenvolvimento. Lembra, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar um tópico frasal. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como principal impulsionador do problema. Tópico frasal, ele fez uma afirmação mostrando que o preconceito religioso existe. Ponto final. O que agora ele vai fazer? Colocar o repertório dele, colocar algo de fora para dentro, algo que sustente esse pensamento dele. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que, se uma criança vive em família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Ele colocou um repertório, ele falou sobre o fato social de Durkheim e ainda colocou um exemplo aqui, de uma criança, que se uma criança vive numa família com uma família que é intolerante, né, que pratica a intolerância religiosa, ela provavelmente vai adotar esse comportamento também, por conta da vivência em grupo. Essa é uma ideia de Durkheim que fala sobre o fato social. Então, lembra aqui que ele fez primeiro, colocou o tópico frasal, depois ele colocou o repertório. Se ele tivesse colocado até aqui, o que o corretor ia falar? Tá bom, mas o que essa ideia de Durkheim tem com a intolerância religiosa? O que ele vai fazer agora é falar sobre a autoria, ele vai colocar sua autoria ali. Então, ele vai mostrar para o corretor que esse repertório tem relação com o que ele pensa. Ponto final. Assim, conjunção. A continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração a geração, funciona como base forte desse preconceito, como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Usou as palavras-chave. Então, ele afirmou que, de acordo com Durkheim, o fato social, ele falou, né, sobre o fato social, e aqui ele falou que a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração a geração, isso aqui dialoga com esse exemplo que ele deu de uma criança que vive numa família que pratica intolerância religiosa, funciona como base forte dessa forma de preconceito. E ele falou que ela perpetua o problema no Brasil. Então você vê que aqui ele fez 3 coisas num parágrafo de desenvolvimento. Colocou um tópico frasal, ou seja, fez uma afirmação sobre o problema, colocou um repertório, algo de fora para dentro, poderia ter colocado um filme, outro filósofo poderia ter falado de uma situação, uma comparação com outro país, tudo mais. E
depois ele entrou para a autoria, ele relacionou esse repertório com a crítica dele. É como uma conclusão aqui do pensamento. Outro tema, manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Vamos ver, e agora eu peço que você leia para mim, eu vou ficar quietinha. Você vai ler primeiro o tópico frasal. O que é o tópico frasal? Uma afirmação. Aqui eu não coloquei a introdução, porque na introdução, essa é uma redação nota 1000 também, na introdução ele citou 2 problemas, e só para ser mais direta, como a gente está tratando só do desenvolvimento, eu vou mostrar como nessa redação também, no parágrafo de desenvolvimento, esse estudante utilizou nossos 3 passos que a gente está aprendendo aqui. Pode começar a ler essa parte em vermelho. Muito bem, espero que você tenha lido. Então, o que ele falou lá? Ele falou uma afirmação, ele falou assim que os internautas eles são cada vez mais expostos à internet, ao conteúdo, e isso é uma consequência desse desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação, né? A partir do uso diário individual. Então ele está falando que o quê? A partir do nosso uso diário individual, a gente está cada vez mais expostos a esses dados e a esses conteúdos da internet. Então ele fez uma afirmação, ele afirmou que esse problema realmente existe. A partir daí, então, ele vai colocar o nosso segundo passo, que é o repertório. Então, a gente já sabe que ele vai trazer alguma coisa que dialogue com essa ideia. Ele vai trazer um filme, ou uma ideia de filósofo, ou um sociólogo, alguma coisa ele vai trazer aqui. Então, você pode ler essa parte em amarelo. Muito bem, espero que você tenha lido. O que ele trouxe aqui? Ele trouxe uma ideia de um filósofo, falando sobre a liberdade ilusória, sobre o mundo digital, falando que não só possibilitou novas formas de interação com conhecimento, mas também abriu portas à manipulação e alienação vista em 1984, que é um livro. Então, você percebe aqui que ele usou o quê? Ele usou um repertório. Primeira coisa que ele fez, usou um tópico frasal, uma afirmação, e depois ele trouxe algo de fora para dentro do texto dele, algo que dialogue com o texto dele e que sustente esse argumento dele. Então vamos ver qual é o terceiro passo, que é a autoria. Como que ele fez a autoria? Ele fez bem curtinho, vamos lá. Ponto final. Assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Então aqui você vê que ele usou exatamente o que a gente falou. Ele relacionou esse repertório que ele trouxe, a ideia desse filósofo, falando que a gente é inconscientemente analisado em todo o tempo que a gente está lá no celular. E tudo que a gente vê lá, aquelas propagandas e tudo mais, é apresentado pra gente, para o nosso consumo pessoal. Então ele informou que esse problema realmente existe e ele trouxe aqui para sustentar a ideia dele o filósofo. Então não se esqueçam, ele usou o tópico frasal, o repertório e depois a autoria, ou seja, ele deu uma concluída no pensamento. Agora, na nossa aula online foi um pouquinho maior, né, porque a gente tirou muitas dúvidas e tudo mais, então se você puder participar, participe. Mas eu quero que você responda para si mesmo para que serve cada passo. Para que serve o tópico frasal, a afirmação? Fala para mim. Bom, eu espero, não sei se você respondeu isso, mas o tópico frasal, ele realmente serve para o que está escrito aqui. Você vai fazer uma afirmação sobre o problema que você citou lá na introdução. Lembrando que na introdução, o final, né, que é a nossa tese, ela tem os 2 problemas. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou fazer uma afirmação sobre o primeiro problema que eu citei lá. E no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou fazer uma afirmação
sobre o meu segundo problema. Agora o repertório, vamos lá. Fala pra mim pra que serve. Bom, rapidinho essa, eu espero que você tenha falado que serve para sustentar o argumento. Se você não falou, agora você sabe. O repertório serve para sustentar a sua ideia, ou seja, você vai trazer um filme, você vai trazer um dado, um filósofo, qualquer coisa de fora de fora dali que você acha que possa acrescentar na sua redação. Ou seja, não é uma coisa, qualquer coisa, você não pode falar sobre um filme porque você quer, tem que ter alguma relação com a ideia que você quer trazer. E por fim, a autoria, que ela serve para você relacionar o seu repertório e concluir o seu pensamento no parágrafo de desenvolvimento, beleza? Só mais uma coisa que eu vou voltar aqui para falar que o seu tópico frasal pode ser grande, você vê aqui que ele fez um tópico frasal grande, mas também pode ser pequeno, pode ser apenas uma afirmação mesmo, falando que esse problema existe. Assim como o seu repertório pode ser algo grande, olha quantas linhas ele usou nesse repertório. Ou pode ser só uma frase pequena, uma ideia pequena. Assim como a sua autoria, você pode falar mais, né, relacionar com o restante de linhas que sobrou, e você pode também ter uma autoria menor. Tudo isso, ó, aqui, se vocês perceberem, ele usou quase as mesmas linhas para o tópico frasal e repertório, quase a mesma quantidade de linhas, se não for a mesma, né? E a autoria ele colocou apenas duas linhas, né, no total dá. Então não importa se você vai falar mais aqui ou aqui ou aqui, o que importa é que tem essas três coisas, tá bom? Você também o importante você não vai trazer fazer 10 linhas de repertório explicando o negócio e colocar só uma linha de autoria, né? Porque você precisa argumentar, você tem que trazer algo de fora, realmente um filósofo, um filme, uma novela, qualquer coisa que relacione com o seu texto que você ache que você vai conseguir dialogar com isso, mas também não precisa ser o parágrafo inteiro só de repertório, né? Você tem que mostrar suas ideias também, isso é muito importante porque é um texto argumentativo, então você precisa argumentar. Argumentar não é só trazer coisa de fora, argumentar é falar, relacionar, selecionar ideia, organizar e tudo mais. Agora, por último, alguns recadinhos importantes. Evite repetições de termos ou orações que tenham o mesmo sentido. Eu já falei isso, mas é muito importante que você evite repetir os mesmos termos. Vamos supor, você fale, a intolerância religiosa existe, porque a intolerância religiosa existe, sendo que a intolerância religiosa nunca deixou de existir. Então, assim, evite essas repetições de termos ou de orações, usem palavras diferentes e tudo mais. Períodos muito longos podem dificultar a leitura, muito cuidado com isso, e cuidado também com os períodos muito curtos. Tente utilizar, no máximo, até 8 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento. Isso é importantíssimo, porque seu parágrafo não pode ser nem muito curto, mas também não pode ser muito longo, porque o parágrafo de conclusão geralmente é o mais longo da nossa redação, porque ali você detalha a proposta, você fala sobre agentes, você traz ministérios, você faz um monte de coisa na introdução. Então, você tem que saber separar muito bem as linhas, né? A introdução de 6 até 7 linhas, o desenvolvimento de 7 até 8 linhas e a conclusão um pouquinho mais de linha, né? Porque a gente só tem 30 linhas para usar em tudo. Usar conectivos é uma obrigação. Gente, é muito importante o uso de conectivos, entendeu? Eu vou deixar lá para vocês outra planilha com vários conectivos que vocês podem usar e usem, porque o conectivo ele aumenta a sua nota. Sabe por quê? Porque um parágrafo precisa estar ligado com o outro. O corretor ele não pode ler sua redação e ver cada parágrafo solto sem nenhuma conexão. O que conecta os parágrafos e os períodos entre si são os conectivos, que trazem ideia de comparação, de causa e consequência e tudo mais. E por último, escreva apenas sobre o que você tem certeza. Que eu sempre falo, é muito bom trazer filósofos, trazer dados, trazer tudo isso, sim. Mas coloque as coisas que você tem certeza, entendeu? Não coloque um dado de um órgão que
que você não lembra qual é a porcentagem, que você não lembra qual é o órgão, se foi o IBGE, se foi o Datafolha, se foi outro jornal. Então, assim, procure sempre, né, se atualizar e tudo mais, mas na hora da redação, se você tiver uma dúvida, opte por não usar aquilo que você tem dúvida, porque é melhor você ir por algo que você tem certeza ou colocar uma informação errada e acabar perdendo pontuação, beleza? Por final, por hoje não é só, por hoje é só, mas ainda não acabou. A introdução a gente vai tratar por muito tempo, na verdade. A gente vai passar uns 2 mesinhos aí mostrando estratégias argumentativas, dialogando com vocês bastante, porque em desenvolvimento, a gente falei errado. O desenvolvimento é o corpo da sua redação, né? Então a gente vai pegar bastante firme aí e continue enviando as redações. Não deixem de mandar as redações, a gente corrige, a gente tem um acompanhamento individual. Então daqui a algumas aulas vocês vão receber um gráfico, né, da evolução de vocês,